E aí pessoal, Hello World! Esta é a aula 32 do curso DSOS, Desenvolvendo Sistemas Operacionais Simples. E nesta aula vou mostrar para vocês a atualização e personalização do arquivo de fontes, incluindo os caracteres maiúsculos e os caracteres em códigos ASCII. Então vocês vão fazer download aqui nesse link que eu vou deixar na descrição. Vocês vêm, faz o download zip ou através da ferramenta Git, e aí nós vamos começar a aula agora. Ok, primeiramente nós temos aqui o arquivo de fontes, né? Basicamente é só uma fonte. E antes estava escrito aqui chars, agora eu mudei para fontlauer, né? Já que tem caracteres maiúsculos, minúsculos, essa aqui é a versão dos caracteres minúsculos. Daqui até aqui são os caracteres que a gente já conhece, né? É uma fonte de 26 por 58, ou seja, ela tem 25 pixels, né? Basicamente cada pixel representado por um byte aqui, né? 0 ou 1. Se for 0 ele não pinta aquele pixel, e se for 1 ele pinta. E esses 25 pixels são divididos de 5 em 5, construindo uma fonte de 5 por 5, né? 5 colunas e 5 linhas. Mais um byte aqui de finalização para identificar que é ao final do caractere, então 26, ok? E tem 58 posições, 58 caracteres. Alguns deles são teclas de comandos, não são printados na tela. Outros, como as teclas de 0 a 1, né, de A a Z, são printados. E também os símbolos, né, ponto e vírgula. Ok. Porém, eu fiz uma segunda versão da fonte, que é a fonte em maiúsculo. Eu tive que refazer a fonte, basicamente. Repetir as mesmas coisas, porém mudando alguns pixels aqui, ok? Se vocês perceber aqui na letra A, vamos ver aqui, letra A aqui, ó, na parte de caracteres minúsculos, ele começa 0, 1, 1, 1, 0, né? Já aqui, na parte maiúscula, é 0, 1, 1, 1, 0, né? Pelo menos essas partes estão iguais, mas outras elas são alteradas, que é o 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, e aqui já não é, e aqui acima já não é 001, como antes, é 00001. Então já muda, muitas coisas aqui são alteradas. E também eu personalizei mais. Nossa fonte ela estava sem estrutura, sem o padrão. Eu tive que atualizar, eu tive que definir mais alguns pixels para a fonte ficar mais bonita, ok? Então a gente deixou ela mais padronizada, mais retinha, entende? E seguindo um padrão. Outra coisa aqui é que tanto como existe a matriz de fontes para uppercase e lowercase, também existe os caracteres de códigos ASCII, lower e upper também, certo? Então, para que serve isso aqui? O sistema de escrita ele vai utilizar esses caracteres para fazer a conversão. Quando você digita uma tecla, né, o controlador ele recebe, né, nosso código ele recebe do controlador um código de verificação, basicamente um scan code. O scan code ele vem nessa ordem aqui, ó, 1, 2, 3. Os primeiros, esses valores que está em 0 é porque nós não printa, nós não exibe na tela, então a gente não vai precisar deles, ok? Eles são teclas de comando. Então aqui começa com 0, né? Porque 0 não é caractere nenhum. Depois vem basicamente o caractere, o scan code 1, que eu coloquei 0 porque é ESC, a tecla ESC. E depois o scan code 2, que é 1, né? Então 3, 4, 5, seguindo essa ordem aqui, como se você estivesse olhando para um teclado, né? O QWERTY aqui, né? Então é essa ordem que os scan codes são recebidos do controlador. E aí a gente utiliza o número do scan code, o próprio número, para servir como deslocamento aqui desse array, e a gente recebe o código ASCII aqui. Então a gente armazena esse código ASCII durante a exibição do caractere em algum campo de texto. No frontWriter.asm nós temos aqui em printchar uma chamada daqui
ASCII converso, que a gente vai criar daqui a pouco. Então aqui nós colocamos aqui, nós chamamos aqui o conversor ASCII, que ele vai fazer exatamente essa conversão dos scan codes e vai armazenar aqui. A L vai ser o keycode, basicamente vai ser o código ASCII, ele vai armazenar aqui no endereço de memória daquele campo de texto, beleza? Então, primeiramente, depois que vocês atualizar, vocês pegam o arquivo, né, o arquivo de fontes que vocês baixou lá do GitHub, substitui aqui na pasta hardware, né, o arquivo de fontes, você substitui. E aqui a gente vai começar no keyboards.lib, vocês abrem 3 arquivos aí, o fonts.lib, o fontswriter.asm, sistema de escrita, e o keyboards.lib. No keyboards.lib vocês vão colocar um endereço de memória chamado caps lock status databyte 0, ok? A gente vai utilizar esse endereço aqui para poder controlar o status do caps lock, se ele está clicado ou não. Beleza, logo aqui em cima vai ter aqui o bloqueador de teclas de comando. Vocês vão apagar, né, cada tecla de comando aqui ele retorna o código quando ele é clicado, mas ele não executa nada ainda no sistema operacional. Então, nós já temos aqui a tecla Tab como tecla de comando para alternar entre campos de textos, a tecla ESC para alternar entre movimentação e escrita, né, para bloqueio de escrita também, e Caps Lock ainda não tem nenhuma execução. Então a gente vai apagar, copiar na verdade, né, e vamos colar aqui em cima depois do ESC na linha 19. Só que vou comparar a L com a tecla Caps Lock. Caso for igual, ele retorna um código, certo? Eu só vou substituir esse retorno por uma rotina que nós vamos criar chamado Change Caps Lock, ok? Que ele vai alterar o estado desse endereço aqui quando o Caps Lock é clicado. Então digamos que ele é clicado a primeira vez. Change Caps Lock vai fazer o seguinte. Aqui nós vamos criar Change Caps Lock, alterar o estado, certo? Se Caps Lock for clicado, ele pula para essa rotina. E aí eu vou comparar o byte Caps Lock status com 1. Ok? Caso for igual, ele pula para outra rotina chamada CHG Caps. CHG Caps vai fazer o seguinte: se Caps Lock for igual a 1, ele muda para 0, ok? Ele muda o Caps Lock status para 0, ok? E retorna o código. Se for 1, ele muda para 0. Mas se não for 1 é porque é 0, então ele vai mudar para 1. Aqui, vai mudar para 1, Caps Lock status. E aí retorna um código aqui, para não ultrapassar essa outra rotina que vai mudar para 0 novamente. Então se ele não for 1, ele muda para 1. Se ele for 1, ele muda para 0. Então, sempre que você clicar no Caps Lock, ele sempre vai alterar o estado dele de 0 para 1, né? De ligado ou desligado, de clicado ou não clicado, ok? Beleza, isso se o Caps Lock for digitado aqui em cima, ele já pula para cá e já retorna o código, então já não faz mais nada no sistema de escrita. E o Caps Lock não é uma tecla que pode ser imprimida. Ok. Outra coisa é o seguinte, aqui, depois que passa por esses requisitos, ele vai fazer um cálculo. O ponteiro, que é C, ele deve apontar para o chars, que era aqui, ó. O chars era basicamente esse primeiro endereço aqui, ó, da nossa matriz. Só que nós alteramos para fonte lower, certo? Então, fonte lower eu copio. E aqui eu altero de chars para fonte lower. Ok? Só que daí em diante, eu sempre vou pressionar Caps Lock. E se sempre vai apontar para fonte minúsculo, nunca vai apontar para fonte maiúsculo quando o Caps Lock é clicado. Ele sempre vai ser letras minúsculas. Então, para a gente alterar o endereço de si, caso o Caps Lock for clicado, né, a gente deve fazer uma outra rotina. Então, eu vou copiar isso aqui, vou recortar e vou chamar uma rotina aqui chamado Verify Font Case, ok? Ou seja, ele vai verificar se é upper ou lowercase a fonte. Então vou criar aqui o Verify Font Case. Ok, inicialmente vamos
mover para si font lower, certo? E outra coisa também aqui que a gente vai ter que já se precaver é que no fontes a gente vai fazer o conversor, certo? Então a gente deve mover também o endereço de uma dessas endereços de memória aqui de acordo com a fonte, para servir como ponteiro para conversão, certo? Então já que a gente moveu font lower para si, vamos mover lower chars para DI, ok? Então vamos mover para DI lower chars, certo? Então, por padrão, estamos redirecionando o ponteiro para a matriz font lower, que são fontes em minúsculos, e DI para os códigos ASCII em minúsculos. E aí vamos comparar o byte caps lock status com 0. Se for 0, significa que ele não foi clicado, certo? Então, pule se for 0 para return case, certo? Return case, ele só vai retornar. E aí, C e DI não vão ser alterados, eles vão permanecer em font lower e lower chars, ou seja, vão permanecer nos caracteres minúsculos e nos códigos ASCII minúsculos, certo? Se o caps lock ainda não foi clicado. Se for 0, pule para return case. Então eles vão permanecer nesses valores. Mas se não for 0, significa que é 1. Ele foi alterado aqui no change caps lock. Então significa que o caps lock foi clicado. E se ele foi clicado, a gente vai alterar o valor de si para font upper, certo? Era font lower, a gente altera para font upper. E também vamos alterar o valor de DI upper chars, né? Como aqui no fontes.lib tem o lower chars e upper chars. Antes era font lower e lower chars e agora é font upper e upper chars, certo? Que são as fontes em maiúsculas. Ok? Então, no mesmo jeito é aqui, ó. Ele sempre vai alterar para font lower, certo? Font lower e lower chars sempre vai alterar. Então isso aqui é a conversão de minúsculo para maiúsculo. Beleza, até aí tudo bem. A gente já pode executar o nosso código a partir daqui, certo? Nós já temos aqui, só que é o seguinte, nós temos aqui em print char a chamada do ASCII converso. Até então nós não conseguimos perceber que os caracteres que estão sendo armazenados na memória dos campos de textos são caracteres do scan code. Nós não estamos conseguindo perceber isso, então a gente já pode executar o código. Porém, nós vamos desenvolver essa rotina aqui para converter, que ela é muito simples. O ASCII converso é basicamente assim: ASCII converso shor bx bx. Vamos zerar bx, certo? Vamos mover para BL o que está em AL. Vamos mover para L o que está no byte ds di mais bx e retorna o código. Pronto, é só isso. É exatamente só isso, certo? Porque vocês vão entender aqui em print char. Vamos voltar do começo. Aqui nós empilhamos a tecla, o scan code que é recebido do controlador, que está em AX. Empilhamos porque nós vamos utilizar o registrador AX em outras rotinas, como o cursor handler, por exemplo. E aí nós chamamos o cursor, ok? Para alterar o cursor durante a exibição do caractere. Depois desempilhamos a pilha. Beleza, regularizamos a pilha até então. E o caractere se encontra novamente, o scan code se encontra novamente no registrador AX, certo? E fazemos as posições, mudamos as posições Y e X, né, do cursor. Verificamos o limite da coluna do campo de texto. Ok. E aí, depois que desempilhamos a X, nós empilhamos a X novamente. Justamente porque aqui embaixo, nos cálculos, né, nós vamos utilizar a X novamente, certo? Como aqui, movendo 12 para a X, para poder fazer o cálculo de deslocamento da tabela de posições interativas, para saber aonde que vai ser armazenado os valores, ok? Então empilhamos a X e fazemos os cálculos, desempilhamos a X, ok? Nosso scan code está sendo sempre recuperado no registrador AX, certo? Depois empilhamos BX, e é justamente por isso que BX ele já tem aqui o valor, né? Nós temos adicionamos BX mais 8, porque BX mais 8 vai ser o número de deslocamento da quantidade de teclas, ok? Que a gente vai colocar aqui um número de quantidade de teclas também.
Beleza, aí empilhamos bx. E aqui, ó, com ASCII Conversion, nós zeramos bx, certo? Zeramos bx para não ter nada em BH, só para ter 0000 como hexadecimal. E aí passamos o nosso scan code de AX, que basicamente fica em AL, né, para BL. Ou seja, passamos o scan code que está no registrador de bate-baixo de AX para o registrador de bate-baixo de BX, certo? Beleza, BL está com o nosso scan code, certo? Ok, BL está com o scan code. E aqui, ó, nós substituímos o scan code de AL, que vem do controlador, para o que está no DS, no endereço DS, DI mais BX. BL é o scan code, certo? Então, se, digamos, nós recebemos o caractere 4 do scan code, né? O caractere 4, nós recebemos o caractere 4. O scan code será o número 5, certo? BL vai estar com 5. Passamos para L o valor que está no endereço DS, DI mais 5, certo? E DI? DI está com qual endereço? Aqui em Verify Font Case, nós colocamos DI como Lower Chars ou Upper Chars, dependendo, né, do estado do Caps Lock. Então, digamos que é Lower Chars, certo? DI está com esse valor. E DI, durante a execução do código, vocês podem analisar aí que DI nunca é alterado, certo? DI pode ficar assim, despreocupados, porque DI não vai ser alterado no resto do código. DI está com Lower Chars, apontando para Lower Chars ou Upper Chars, certo? BL está com 5, número 5, referente ao caractere 4. E DI mais 5 vai ser exatamente o código ASCII 5. Vamos lá ver? Ok. Então, se a gente contar aqui, né? 1, 2, 3, né? Aqui vai ser o código ASCII. Aqui vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, BL vai ser o deslocamento aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, o deslocamento 5 de DSDI, que DI está apontando para Lower Chars, vai ser exatamente o caractere 4. Ou seja, uma forma de acessar um array em assembly, certo? Então, esse caractere 4 aqui, ele vai ser exatamente o que vai ser armazenado em memória. Então, no fontwriter.asm, o código ASCII 4 vai ser armazenado em AL, certo? Beleza. ASCII Conversion é retornado. AL está com o código ASCII 4, símbolo ASCII 4. E aí movemos para BX a quantidade de teclas, movemos para DI o endereço CADDR, que é o endereço de campo de texto, né? Movemos para o byte, né? DSDI. DI agora é alterado, sem problemas, porque agora já fizemos a conversão, então DI pode ser alterado. DI está com o endereço do campo de texto. Movemos para esse endereço de campo de texto, mais o deslocamento BX. BX é a quantidade de teclas. Então, se você pressionou 10 teclas, por exemplo, BX vai estar com o número 10, certo? Então, o número 10 vai ser o deslocamento em bytes do endereço do campo de texto, certo? Então, se você já digitou 9 teclas foram armazenadas no campo de texto. Então, o número 10 vai ser o deslocamento para a 10ª tecla, ou seja, a 10ª posição de CADDR. E aí, movemos o AL, como a gente converteu em ASCII Conversion, a AL está com o código ASCII 4. Então, movemos o código ASCII 4 para esse endereço na posição 10, ok? A 10ª tecla. E depois incrementamos o quantK, novamente, movemos para AX, né, o número de teclas. Aí movemos para DI o endereço das posições interativas, mais BX empilhado, que é o deslocamento. BX aqui é basicamente esses cálculos aqui mais 8, certo? Então, esse cálculo aqui mais 8 vai ser exatamente o endereço de quantK. E aí vamos atualizar o endereço de quantK, um número atualizado de quantK, certo? Então, é assim que funciona essa parte do código aqui e o conversor. Ok? Então, feito isso, está tudo pronto, né? Aqui são as 3 rotinas que são acrescentadas no fontwriter.asm, né? E agora a gente vai testar nosso sistema. Ok, galera, estamos aqui no nosso sistema aberto. Vamos digitar a tecla ESC e Tab,
certo? Aí o cursor piscante. Eu vou digitar aqui Quartz. Ó, perceba que as fontes estão mais regularizadas, estão bem mais definidas do que antes, mais legível, né? Vou digitar Tab e agora eu vou pressionar a tecla Caps Lock. E agora eu vou digitar Quartz. E aqui é a versão uppercase dos caracteres, certo? Então eu vou digitar aqui, eu vou dar um espaço, vou colocar Francis, né? Versão maiúscula dos caracteres. Vou digitar Caps Lock novamente e vou digitar a mesma palavra, Francis. Olha só, a versão minúscula e maiúscula. Então, se a gente aproximar aqui a tela, certo? Nós temos a versão maiúscula. Vou colocar aqui BFT Corporations, certo? Vou apagar aqui também. E a versão maiúscula de BFT Corporations, certo? Então percebam aqui que está muito mais alinhado, né? Aqui os pixels aqui de cima tá muito mais alinhados. O S tá muito mais bonito do que antes, o S maiúsculo, né? O S minúsculo também. O I, né? O A basicamente eu tirei aquele pixel em excesso aqui e um pixel que estava em excesso aqui, ele estava muito desregularizado, sem estrutura, mas agora está mais padrão. Então, vamos dizer que essa fonte é uma fonte robotizada. É como se fosse aquela fonte System, né? System ou FileSys, alguma coisa assim. Que é uma fonte mais robotizada, mais quadradona. E já combina mais com o nosso sistema, né? Nosso sistema de resolução de 320 por 200. Já que são pixels quadrados. Então, a gente deve fazer o possível para deixar essas fontes mais perfeitas. Então, eu vou descrever aqui todos os caracteres em minúsculo para vocês verem, né? Desde o Quartz, o IOP, a SDF, né? Ok? Só esses símbolos especiais que não são alterados. 1, 2, os números também não foram alterados, certo? Ok. Esses são os caracteres em minúsculo. Mas agora eu vou digitar os caracteres em maiúsculo. Quartz, o IOP. Ok? Então vocês podem ver que W já coloquei. Então, vocês podem ver que tem um alinhamento, certo? Só alguns caracteres que teve que ficar assim mesmo, como X maiúsculo, não teve outra forma para deixar o X melhor. Eu já tentei cada caractere, eu já tentei várias possibilidades e a única que deu mais certo é esse X aqui, certo? Vocês podem ver a diferença do X aqui, o X minúsculo, certo? Esse é o X minúsculo, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, certo? Se gostaram, deixe o like, se inscreva no canal para ficar atualizado, que a partir de agora nós vamos nos dedicar no driver serial de comunicação, ok? A gente vai fazer alguns primeiros testes com Arduino, né? Primeiramente vamos criar um inicializador do driver serial e vamos fazer uns testes de envio e recebimento de caracteres através da porta USB para o Arduino, certo? Então, vejo vocês na próxima aula. Falou!